Mas vamos começar então a live de hoje. Obrigada pela companhia de todo mundo. E como eu lancei ali no Stories, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre condições de amor, né? Qual o preço que a gente paga para se sentir amado, né? E vamos então construir juntos uma reflexão sobre o que é o amor, né? Questionar um pouquinho dos padrões. A gente acaba aprendendo muitas coisas disfuncionais, né, sobre o amor, aprendendo a distorcer mesmo, né, o que é o afeto. Então é muito importante a gente trabalhar, porque isso gera muito sofrimento, né? Esse sentimento de que vale qualquer coisa para ser amado geralmente fala sobre um aprendizado destrutivo, né, sobre afeto. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje, conversar um pouquinho sobre isso. Antes de começar, né, lembrar que vocês podem deixar no comentário de vocês. Assim que eu terminar o raciocínio, eu vou estar lendo, tá? Todos os possíveis comentários, perguntas, dúvidas, tá bem? Pra eu não me perder muito aqui durante a live, durante a conversa, tá? Então, antes de começar, falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a condição de afeto, etc., gerar essa reflexão com vocês, eu queria ler uma frase que representa muito do que a gente vai conversar aqui hoje, que é: amor não é algo que procuramos, mas algo que estamos preparados ou não para receber. E por que eu escolhi essa frase? Né? Porque essa distorção de afeto que a gente aprende, né? Essa distorção sobre o que é amor, que a gente aprende, se mantém na nossa vida, né? Ou seja, a gente fica reproduzindo essas condições internas, né? Ou seja, a gente se persegue, se desqualifica, se torna abusivo com nós mesmos para tentar atender essas condições de afeto, né? E por isso que é o que a frase está falando aqui, né? Não é uma coisa que a gente busca no outro, mas algo que a gente está preparado ou não para receber. E a única forma da gente estar preparado para receber afeto é vivendo o afeto, né? Ou seja, vivendo em nós, né? Dentro de nós o afeto. É isso que a gente vai construir um pouquinho hoje. Esse entendimento de que essa busca, né? Esse sentimento de escassez do afeto e essa busca constante, né? No externo gera uma dependência e é o que no fim das contas gera também a gente não encontrar afeto, né? A gente ficar sem o afeto é exatamente essa projeção e não esse acolhimento, essa percepção, esse encontro do afeto em si, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem muitas distorções, né, sobre o que é o afeto e isso atrapalha muito. Então, distorções tanto em termos sociais quanto em termos familiares, né, sobre o que é o amor. Então, as regras, todas as regras que a gente vai aprendendo socialmente, né, do que a gente precisa colocar como bom e manter na nossa vida e tudo que a gente precisa colocar como ruim e reprimir na nossa vida para ser amados. Então, todas essas regras já vão gerando uma distorção, né, do afeto no sentido de, então existem condições para eu ser amado. Se eu for assim, eu não vou ser amado. Mas se eu for assado, eu vou ser. E isso, gente, vai depender de diversas coisas, né? Vai depender da própria cultura, vai depender do gênero, né? Da sexualidade, vai depender um monte de coisa, né? Da classe social. Então, tudo isso vão sendo gerado regras. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas que sofrem de preconceito colocam como uma regra de amor elas serem, por exemplo, estar sempre provando a sua inocência, né? Porque tem um preconceito de que aquela pessoa, ou sempre provando a sua perfeição, porque existe uma ideia de que aquela pessoa, sei lá, né, por ser obesa, por ser negro, por ser mulher, por ser gay, por ser... Enfim, existem várias regras sociais e condições de como devemos nos comportar e estar na vida para ser amados, né? E isso vai gerando, gente, toda uma baixa autoestima, toda uma autorrepressão, aonde depois, como adultos, eu vou estar falando isso mais pra frente, a gente fica num ciclo eterno de escassez de amor, de escassez de afeto. Tá bom? Exatamente por essa condição e por causa dessa fantasia, né? De que existe uma forma adequada de estar na vida para ser amada, né? Uma forma perfeita, uma forma única, né? Para ser amada. E não é bem assim, né? Tá travando, gente? Eu ouvi aqui que tá travando pra todo mundo, porque às vezes a internet lá da minha mãe, né? Aquela que falou que tá travando. Me dá um okzinho se vocês estiverem vendo bem a live. Ou se tiver, me avisem se tá travando.
Só pra eu ver aqui. Tá, eu vou continuar então, tá? Porque acho que tá tendo um delay entre o que vocês me respondem. Mas enfim, então sim, a gente começa com esse circuito. Então, esse início de vida, né, gente, onde a gente vai estar aprendendo sobre o nosso valor, é onde a gente aprende essas condições de amor. Então, a gente entra numa sociedade que começa a reprimir várias partes da nossa humanidade. Ah, que bom, tá bem, então vamos continuar. Então, a gente vive numa sociedade que vai reprimir, né, várias partes da nossa humanidade. E aí a gente fala de polarização, né, da nossa humanidade, de dicotomia da nossa humanidade, ou seja, a gente se parte no meio. Né? Ali já é o início de um distanciamento de nós mesmos, do nosso eu inteiro, que quer dizer o quê? A gente se parte no meio e aí uma parte é aceita, outra parte não é aceita. E a grande questão disso é que a menor parte é aceita, ou seja, se a gente pensa assim, ser agradável ou dizer não, ou colocar um limite, né? A gente entende que socialmente é muito mais bem visto uma pessoa que doa, que diz sim, que faz tudo pelo outro. Então a gente entende que isso é uma condição para ser amado. E aí toda parte das nossas necessidades pessoais, dos nossos limites, da nossa individualidade é reprimida. Então assim, a gente fica com um pedacinho assim de nós para ser amado e nossa essência, grande parte das nossas emoções, das nossas necessidades, das nossas capacidades que são ditas não possíveis, né, reprimidas, a gente vai excluindo. Isso já é uma condição, ou seja, eu não posso ser inteiro para ser amado, eu tenho que estar me vigiando, me controlando. Isso junto, né, gente, a questões familiares, né, então as famílias vão ter as suas essências, as suas características, né, as suas formas de se expressarem e tudo isso também vai contaminando essas possíveis condições de amor, né? O que eu preciso ser? Como eu preciso estar? Então isso começa a desenvolver uma autovigilância em nós mesmos, aonde quem vai definir eu merecer ou não ser amado é algo externo, né? Então isso vai gerando toda uma insegurança, uma baixa autoestima, que é um grande problema, né, gente? Porque isso acaba fazendo com que, ao invés da gente realmente, né, viver o amor, a gente vive a escassez do amor. Então, tanto essas regras sociais, quanto vivências de abandono, né? Seja um abandono prático da criança realmente ser deixada, abandonada, ou seja um abandono, né, presencial que a gente chama, que é quando mesmo a criança estando presente ali de responsáveis, ela é negligenciada, né? Tratada de forma indiferente, então isso também é sentido pela criança como abandono, seja vivências de violência, tudo isso, gente, regras sociais, abandono, violência, tudo isso vai gerando um adoecimento sobre o que é o amor, uma condição enorme, onde às vezes a criança nem consegue alcançar, porque por mais que ela seja, por exemplo, se é uma criança que vive com pais muito persecutórios, que sempre criticam, que nunca conseguem ver as coisas boas da vida, que sempre estão achando tudo ruim e etc., ela nem consegue alcançar, se são pais abandonadores, ela nem consegue alcançar essa condição. Às vezes ela acha que ela simplesmente não merece, que não há espaço para afeto. E aí, ao invés de eu buscar por amor, porque eu nem sei o que é amor, né? Eu ainda nem sei o que é. Porque se eu viver essas coisas de forma abusiva, de forma forte, né? Onde era escasso esse amor, eu nem sei o que é isso. Eu não vou atrás de amor e de afeto, eu vou atrás de escassez, de migalha, de pouquinho, de qualquer coisa que tiver. E aí, quando a gente vai com esse sentimento pra vida, né, gente, de escassez, a gente acaba vivendo muitas condições. E essas condições são adoecidas, nos adoecem por quê? Porque fala sobre a gente abrir mão, né, de partes muito importantes de nós para poder viver, muitas vezes, essa escassez, essa migalha, né, esse pouquinho que o outro, que eu busco, né, me oferece. Por quê? Que a gente acaba buscando, vivendo a escassez. Porque de duas uma, e eu até falei um pouquinho isso na live anterior, de duas uma. Ou eu vou buscar pessoas que reforcem a minha neurose, né, onde reforcem o fato de que eu não posso ser amada, de que eu não mereço, por serem pessoas abandonadoras, por serem pessoas persecutórias, críticas, né, quando eu falo persecutórias, gente, é pessoas muito críticas, por serem pessoas frias, indiferentes, né, por serem pessoas indisponíveis, ou seja, que não estão ali me dando de fato, né, e sim, me dá um pouquinho ali, aí some uns dias, aí me dá mais um pouquinho de amor ali. Então, ou a gente busca esse tipo de pessoa que vai nutrir essas neuroses de que a condição para eu ser amada é muito grande, ou a gente vai buscar pessoas que
podem ter amor pra me dar, mas que eu não consigo absorver e acolher exatamente por não confiar, né, de que eu mereço esse amor. Então, a gente acaba nessa busca, nessa carência por afeto, por eu ter aprendido lá no início o que é afeto de forma distorcida, né, eu acabo buscando na vida uma repetição, né, dessa escassez de afeto. Então eu vivo pela escassez. E aí isso vai gerar alguns comportamentos, como por exemplo, controle. Então, por eu sentir que aquela pessoa a qualquer momento pode me rejeitar, por eu sentir que a qualquer momento esse amor, né, não é suficiente. Então, assim, eu tenho que estar lutando, competindo, né, me exigindo, me controlando e controlando o outro, né, me vigiando para poder ser amada, porque eu tô presa com a escassez e não com a abundância de afeto, né, eu acabo controlando essa relação, né? Eu acabo sentindo que se essa pessoa tiver amor para dar para outras pessoas que fossem amigos, família, eu fico com ciúmes, porque eu fico com o sentimento de que vai acabar, de que não vai ter para mim. Então, o adoecimento, gente, assim, pior do que a gente viver essas coisas, né? Que é a agressão, a rejeição, a indiferença, a violência, né? Pior do que a gente viver essas coisas é a marca que isso deixa na nossa vida. Porque aí a marca é a escassez. Então eu tô sempre sentindo que a qualquer momento aquilo vai acabar. Ou eu sempre tô com a sensação de que eu nunca vou ter. Então às vezes eu começo ali uma relação de paquera com alguém e aí eu já tô ansiosa e eu já tô me agredindo, ficando agressiva comigo no sentido de o que eu tenho que fazer, como eu tenho que ser, sempre numa função do outro, né? Então não é quem eu sou e o que eu quero, né? Eu não tô nem escolhendo, né? As pessoas às vezes nem escolhem. Eu gosto ou não dessa pessoa. Se aquela pessoa mostrou um mínimo de interesse, então o que eu tenho que fazer? E entra numa ansiedade às vezes tão grande que acaba às vezes boicotando, né, a própria relação. Porque eu fico numa ansiedade tão grande daquilo ali que eu acabo me tornando uma pessoa, controladora, insistente, persecutória. Eu não consigo levar aquilo de uma forma leve, né? Então às vezes eu acabo atrapalhando até o próprio processo de construção. Por quê? Porque eu estou ligada na escassez, né? Então todas essas condições de amor, onde a gente fantasia de que ser isso que a sociedade, ser isso que a família pede, vai nos gerar amor, gente, é exatamente o contrário. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. É exatamente o contrário. Quanto mais a gente se reprime para poder viver amor, mais escassez e não amor a gente vai viver. Mais medo, mais ansiedade, mais insegurança a gente vai viver e não amor. Mesmo que tenha alguém que queira nos dar amor, a gente não vai conseguir viver, porque a gente vai estar sempre ligado na possibilidade da rejeição, na possibilidade... Por quê? O que a gente absorveu aqui nesse início de vida? A gente absorveu que a nossa essência, que o nosso eu inteiro não é merecedor de amor. Que existem coisas ruins e destrutivas dentro da gente, na nossa autenticidade, que a gente não pode confiar em nós. Então, a gente vai pra vida se vigiando e querendo controlar as situações. Ou seja, o que a gente tá vivendo ali é amor? Não é. Porque amor é uma coisa que vem pra construir, pra adicionar, né? Pra incentivar e não pra gerar ansiedade, medo, angústia. Entende? Que é o que acaba gerando quando eu estou ligada na escassez. Então, duas coisas precisam acontecer, né, gente? A gente precisa ressignificar o nosso valor, trazer para nós o nosso valor pessoal, né? Tirar desse externo, porque no fim das contas, gente, o mundo é o mundo. Vai ter gente que vai ter amor para oferecer, vai ter gente que vai ser afetuoso, vai ter gente que vai ter acolhimento, empatia para oferecer, vai ter gente que não. Mas por que a gente pode acabar escolhendo essas pessoas que não têm isso para oferecer? Porque a gente entende que a gente não merece, porque a gente entende que a gente não tem as condições necessárias para ser amada. Então você vê, por exemplo, quando a gente pega as regras sociais, tem muita gente que projeta, né? Então assim, quando eu for bem empregado, aí eu vou merecer ser amado. Quando eu emagrecer, aí eu vou merecer ser amado. Quando eu, tiver uma vida de determinada forma, eu vou merecer ser amado. Então, eu sempre fico numa projeção. Seja numa projeção de algo que eu tenho que alcançar, quando eu melhorar isso em mim, quando eu for... Então, ou eu preciso conquistar algo externo para poder ser amado, ou eu preciso provar o meu valor para o outro. E aí entra uma coisa muito complicada, né, gente? Que é... Olha que louco isso, né?
porque como isso se torna um boicote no fim das contas, e essa busca ansiosa, né, por amor acaba tornando, na verdade, o motivo da gente não receber amor. Quando você, por exemplo, tá tão carente de amor, porque você fantasia e você já vive a escassez. Antes de você buscar encontrar uma pessoa, você já vive com você, né? Na sua autoperseguição, na sua crítica, na sua rejeição. Você já vive a escassez de amor na sua vida. E aí você fica projetando de que, então, alguém vai te dar aquilo que você mesmo não se dá, né? Então você fica nessa busca pela escassez, pelo amor de forma escassa, né? Aí a pessoa vem e tem afeto para te oferecer, por exemplo. E aí, veja, você tá numa ansiedade tão grande de ter aquele amor, né? Ou você ainda não sabe se aquela pessoa tem amor ou não pra te dar. Mas ela demonstra um pouquinho de atenção, ela demonstra um pouquinho de afeto e etc. A gente entra numa ansiedade tão grande de que só o outro pode resolver o meu problema de baixa autoestima, só o outro pode falar pra mim que eu mereço ser amado. E esse é o nosso grande erro. Não é o outro, somos nós. Mas a gente fica nessa ansiedade tão grande de que só o outro pode garantir amor pra gente, que a gente não desenvolve uma personalidade. Se eu pergunto pra uma pessoa assim, quais são assim as suas vontades? O que uma pessoa precisa ter para que você a ame, para que você escolha, para que você sinta que ela é uma pessoa ok pra estar na sua vida? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente tá tão ansioso pra receber aquela migalha, mesmo que seja uma migalhinha, que a gente tá tão ansioso que a gente não para pra pensar de que a gente também tem que escolher. Não é só o outro que tá escolhendo por mim ou não, né? Não é só o outro que tá avaliando. Deixa eu ver se essa é uma pessoa legal, que eu quero namorar. Se a intenção for essa, né? Porque às vezes a intenção nem é essa. A intenção é só uma paquera, nem tô afim de nada sério, né? Mas se a intenção é essa, não é só o outro que tá avaliando, né, se aquela é uma relação boa pra ela ou não. Você também tem que estar avaliando. Isso é você estar presente na vida, é você ocupar um espaço na sua própria vida, que é, eu tenho o direito de selecionar e escolher o que me faz bem ou não. Porque muitas vezes as pessoas estão ali sofrendo por uma relação que não tá dando certo, e aí quando eu pergunto, mas você já parou pra perguntar se essa relação, do jeito que ela é hoje, ela te faz mais bem ou mais mal? E às vezes a pessoa percebe que ela faz mal. Faz mal por quê? Porque ela não tá escolhendo. Ela tá simplesmente na ansiedade de receber qualquer coisa. Então ela não tá ativa na vida dela de seleção e escolha sobre afeto. Ela tá simplesmente topando qualquer coisa. E é isso que a condição de amor gera, gente. A gente fantasia que existem várias condições. E aí a gente, vamos dizer assim, topa qualquer coisa. Então isso não é afeto, isso não é amor. Né? O amor não é topar qualquer coisa. O amor é algo que acontece de forma segura, de forma cuidadosa, de forma onde pode existir a sua individualidade, onde pode existir as suas necessidades, onde pode existir a sua autenticidade, tá? E não viver o amor a qualquer custo. Isso é estar em contato com a escassez, tá bom? Então eu separei aqui alguns exemplos. Então, como a gente aprende a amar, né, de forma disfuncional, ou seja, às vezes a gente tem um exemplo ali de uma mãe que é submissa para ter o amor daquele pai. Às vezes a gente vê um pai que obedece qualquer controle da mãe para ser amado, né? Às vezes a gente vive isso na nossa relação com nossos pais, onde a gente tem que ser, sei lá, né, uma boa moça, né, um seja agradável para poder ser amado. Então todas essas condições, regras sociais e condições de amor vão gerando pra gente, né, uma escassez, né? Ou seja, a gente tem que tirar da gente para poder ganhar alguma coisa. E muitas vezes é ganhar um pouquinho, não é ganhar abundância, né? Porque quanto mais a gente tiver, gente, amor pela gente, né? Quanto mais a gente tiver confiança e contato inteiro com a gente, que isso sim é aceitação, é a gente se aceitar como um eu inteiro, né? A gente ser na alegria, como fala no caso, alegria, na tristeza, na raiva, no medo, né? Na necessidade, na potência, na fragilidade, em tudo. Quanto mais a gente sente que a gente merece ser amado em qualquer uma dessas circunstâncias e vivências, né, mais a gente vai viver a abundância de amor, porque a gente vai estar ativa, a gente vai estar escolhendo as pessoas que vão viver com a gente, né, e não só topando qualquer coisa, né, mas a gente vai poder educar o outro, né, então, ou seja, colocar limite. Quando eu falo educar, é colocar limite. Às vezes a pessoa vem querendo ultrapassar um pouquinho o limite e você fala, não, isso daqui não, isso daqui eu não vou abrir mão, isso daqui é importante pra mim, eu não vou abrir mão disso pra ter o seu amor. Isso daqui eu vou continuar tendo, que seja seus outros vínculos, que seja o seu autocuidado, que seja a sua liberdade,
né? Então, a abundância está relacionada a viver a abundância de afeto, está relacionado à nossa abundância de amor por nós mesmos. Então, eu coloquei algumas possíveis condições de amor. Possíveis, porque isso é infinito, né, gente? Existem diversas fantasias, né, de condição de amor. Eu só vou ser amado, a condição é o se. Então, lembra disso. Toda vez que você fantasiar de que você só vai ser amada se, de que você não vai ser amada porque você fez isso, você tá em contato com a escassez e não com a abundância de amor, tá bom? Então vamos lá, que é a condição. Se você for assim, se você for assado, se você fizer isso, e aí existem milhões de perdas nisso. Então eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, naturalização da agressão, né? Então eu aceito a agressão, a violência, o abuso psicológico, o abuso físico, porque eu naturalizo isso, né? Como? Ah, mas tá fazendo isso porque me ama, porque se preocupa, né? Ah, porque... Então eu naturalizo e tô fazendo essa naturalização exatamente pela condição de amor, né, gente? Eu não posso pedir muito pra ser amado, eu não posso exigir muito pra ser amado, né? Qualquer coisinha, é claro, gente, que às vezes é um processo inconsciente, a gente não tem tanta clareza, mas é só você olhar pra sua vida hoje. Se você vive super ansioso, se você vive sempre... As pessoas me perguntam muito, por que eu sempre escolho pessoas que me rejeitam? Por que eu sempre... Nunca dá certo? Por que eu vivo esse amor que eu tenho que estar sempre convencendo o outro a me amar? É só você olhar pra sua vida atual que você vai conseguir detectar isso, se você vive pela condição de amor ou não, né? Então, a naturalização. E aí, quando eu naturalizo a agressão, né, gente, que talvez seja a maior escassez de amor, né, é pela violência, então eu tô abrindo mão do próprio afeto. Então, para receber, né, qualquer atenção, para receber a confirmação social de que, nossa, como você é bom, você é casado, você é casada, né? Porque a gente tem muito essa necessidade de ser reforçado socialmente. O que é uma boa mulher, né? Uma mulher casada? O que é um homem de sucesso? Um homem de família? Enfim, então às vezes a gente mantém relações ruins por causa dessas regras sociais, né? Que é essas condições de ser aceito na vida. Então, naturalização da agressão, a perda da naturalização da agressão é o próprio afeto. Outra condição de amor, passar dos seus limites, ou seja, naturalizar, né, você não ter limites, ou seja, a necessidade do outro, o desejo do outro, a opinião do outro é mais importante do que a minha. Então eu não detecto esse limite, essa personalidade, essa identidade. Eu sou uma identidade que a gente chama assim, como se fosse uma coisa embaçada e não bem definida, entende? Onde qualquer coisa pode ultrapassar, onde qualquer opinião pode contaminar. Ou seja, eu tenho até a minha opinião, mas alguém fala assim, não, mas não é isso não, é isso, isso, isso. E aí se é uma pessoa que eu amo, eu falo, talvez ele esteja certo e eu esteja errado, é melhor eu não colocar minha opinião. Então, eu não posso existir na minha personalidade, e às vezes eu nem identifico qual é a minha personalidade, como uma condição de amor. Então, a perda disso que eu coloquei aqui é a minha individualidade. Eu não posso ter individualidade, eu não posso ter necessidade, eu não posso ter opinião, eu não posso ter quereres, porque senão eu não vou ser amada. Então, olha que condição grave, né, de amor. Mas é isso que a gente topa quando a gente tá ligado à escassez, quando a gente ainda tá vivendo essas regras sociais e essas condições de amor, né? Ser passivo, ou seja, para eu ser amado, eu preciso ser passivo, né? Que é um pouco disso que eu falei, mas pode existir de uma forma diferente, né? Que é exatamente eu sempre concordar, né? Eu sempre aceitar, eu sempre servir. Então, buscar a passividade. Qual é a perda disso, né? A atitude, a ação, né? A decisão, a escolha. Olha como isso é grave, né? Então eu tô abrindo mão da minha decisão, da minha escolha, da minha vontade, né? Do que eu entendo que é melhor pra minha vida, que às vezes a gente nem sabe, a gente tá tão em busca desse afeto do outro, a gente tá tão condicionado a viver, a tentar convencer as pessoas a nos amar, que a gente nem sabe quem é a gente, o que a gente quer, o que a gente busca, o que é melhor pra gente, pra onde a gente vai. Enfim, a gente tá tão perdido nisso, tão louco por esse afeto externo, né, que a gente nem sabe se definir, né? Então vem aí essa perda da individualidade, perda da atitude, né, da ação, do movimento individual, autônomo, não existe. Outra condição, controlar, ou seja, eu só vou ser amado se eu controlar a situação, porque se a coisa rolar solta, essa pessoa vai descobrir que eu não mereço ser amada, que eu não sou boa o suficiente para ser amada, então eu tenho que estar controlando tudo e todos.
Se essa pessoa, por exemplo, encontra uma pessoa bonita na rua, ela vai querer me abandonar. Se ela encontra uma pessoa interessante, já era pra mim. Então essa pessoa tá o tempo todo controlando. Gente, não tem coisa mais angustiante na vida do que tá o tempo todo controlando a vida de outro adulto, né? E essa é uma condição muito grave. Isso demonstra, na verdade, uma dor, uma ferida muito grave. Porque a gente fala, né, o quanto que ser controlador é abusivo, né? Mas o que tá por trás da pessoa que controla é uma baixa autoestima, né? É uma fragilidade emocional gravíssima. Gravíssima. Eu tenho que estar controlando tudo para ser amada. Que condição de amor é essa? Que eu tenho que estar o tempo todo ansiosa e angustiada para ser amada. Então é um preço muito alto, não tá valendo a pena esse amor. A gente precisa ressignificar que é o quê? O outro tem a liberdade dele, eu mereço ser amado por quem eu sou, na liberdade do outro, por escolha do outro e não por controle. Que o outro seja livre e me ame por quem eu sou, porque o valor está inerente a mim e não no controle de eu ficar mostrando pro outro ou de eu ficar tentando não deixar o outro perceber outras coisas da vida. Eu acho que assim, o auge de amadurecimento, de amadurecimento dentro de uma relação e de autoestima e de amor próprio é a liberdade, né? É cada um poder escolher, né? Então, por exemplo, vou fazer uma viagem a negócios, vou viajar com meus amigos, ter individualidade, né, gente? Isso é o auge da autoconfiança. É eu entender que o que segura o outro a mim não é o controle que eu tenho nele, né? É a escolha. É porque eu mereço ser amado. Então ele pode escolher. E a escolha, eu sei que a escolha vou ser eu. Ou se ele não escolher por mim, tudo bem. Vão ter outras pessoas que podem escolher por mim. E eu nem quero viver com uma pessoa que não escolha por mim. Eu quero viver com uma pessoa que escolha por mim. Mas para que a gente possa parar de projetar isso no outro e realmente ir na ferida, a gente precisa cuidar da nossa criança ferida, né? Que viveu todas essas condições de amor, né? Que vive essa escassez de afeto, tá? Então, o controlar, qual é a perda, né, gente? É confiar, é relaxar, é viver uma vida leve. É essa perda. Você tá abrindo mão de tudo isso, de poder confiar, de poder viver de forma leve, de poder viver de uma forma relaxada, de poder viver uma vida prazerosa por esse amor. Então, de novo, não é o preço, gente. Isso não é... O que eu quero que vocês entendam é que todas essas condições de amor trazem um preço muito alto. Que no fim das contas você não vive verdadeiramente o amor. Você vive uma ilusão de amor. E não verdadeiramente o amor, tá bom? Outra forma, ser agradável. Então eu tenho que estar sempre com um sorriso no rosto. Pessoas que às vezes têm muitos amigos, né? Mas no momento em que tá triste, no momento em que tá chateado, que tá com raiva, que não tá com bom astral, fica sozinho em casa. Mas cadê todos os seus amigos? Né? Cadê as pessoas que você ama? Cadê elas? Não, eu só posso ser amado sendo agradável. No momento que eu tô desagradando, né? Que seria, por exemplo, estar triste e que o outro fizesse algo por mim, não eu fazendo por ele, né? Então não pode. Né? O agradável é uma pessoa que tá sempre cedendo os seus limites, sempre cedendo a sua própria individualidade para poder ser amado, tá bom? Então, de novo, é um preço muito alto. Qual é o preço que o agradável tá abrindo? Ter personalidade, né? De novo, ter individualidade, ter autonomia, né? Não posso ter autenticidade, eu tenho que estar regulando a minha atitude a partir da necessidade do outro e não a partir da minha verdade, né? Então, de novo, é um preço muito alto. Você não tá recebendo amor, né? Você tá recebendo condição, você tá recebendo escassez. Vamos lá. Funcional, então eu só vou ser amado se eu tiver uma função, se eu for útil. Se eu não for útil, eu não vou ser amado. Então aí eu tenho que estar o tempo todo servindo. Então é o servilismo, né, gente? Então eu tenho que estar servindo, eu tenho que estar doando, eu tenho que estar mostrando o tempo todo a minha serventia. Muitas pessoas estão ansiosas nessa quarentena exatamente porque não estão vivendo a sua serventia. Então, eu só sou amado se eu tiver aquele emprego, se eu arrumar a casa inteira, se eu estiver solucionando o problema daquela pessoa, aí eu posso ser amado. Ou seja, eu tenho que estar sendo útil na vida daquela pessoa. E aí, se eu tô sendo o tempo todo útil na vida dos outros, gente, eu nunca vou conseguir viver pra mim. Então, de novo, eu tô pagando um preço muito alto, uma condição muito alta de amor. Não tô vivendo o amor de novo, tá?
ser forte, ou seja, a condição de amor é de ser forte. Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que resolver tudo. Eu não posso me sentir frágil, eu só posso estar forte na vida e etc. Eu estou de novo vendo uma condição de amor muito grave. Por quê? O que eu tô abrindo mão? Eu tô abrindo mão de receber ajuda, que é um aspecto muito nutritivo do afeto. Eu tô abrindo mão da minha própria humanidade, que é a minha fragilidade, que são as minhas emoções, que geram vulnerabilidade e fragilidade, como a tristeza, como o medo. Então, o que eu quero, eu tenho mais um aqui pra trazer, mas o que eu quero a conclusão que eu quero que a gente chegue juntos no fim das contas é que tudo que te tira, né, tudo que te exclui pra você ser amado, tudo que você precisa perseguir em você, criticar em você, é uma condição alta para ser amado. O amor, de novo, não vem pela eliminação de humanidade, e sim pela empatia e o acolhimento da humanidade, exatamente o oposto, tá? E o último que eu coloquei aqui é ser dependente, né? Ou seja, para eu ser amado eu tenho que depender do outro, tá sob o controle do outro, né? Então, diferente de eu controlar, é eu estar sob o controle do outro. E a grande perda disso é a nossa independência, a nossa autonomia, né? Então, muitas pessoas, não é uma muitas pessoas, porque pode ser uma escolha autêntica, né, gente? Eu não vou trabalhar, eu não vou, sei lá, talvez só trabalhar, né? Porque em termos de outras coisas, como por exemplo, se cuidar, se divertir, né, e etc., que é ter autonomia. Eu não vou fazer isso pra ser amado, aí já é destrutivo, né? Mas muitas pessoas, sim, deixam de ter autonomia e independência por medo do outro abandoná-lo. Se eu tiver muito sucesso, se eu for muito independente, se eu for, o outro não vai me amar. E isso é real, né? As pessoas vivem muito isso. O medo do sucesso, o medo da abundância, o medo da riqueza interna, da riqueza pessoal. Muitas pessoas falam, né? Ah, mulheres muito autoconfiantes não são amadas, né? Primeiro, isso é mentira, né, gente? Já começa por aí. E segundo, você nunca deve pagar o preço do seu poder pessoal por amor. Porque isso, no fim das contas, não é amor. É uma condição de amor, tá? Como são muitas coisas pra falar, né, gente? Eu espero que esteja ficando claro pra vocês, tá? Um pouquinho do que são essas condições do amor e o que é essa distorção. Porque acaba que a gente acaba topando tudo isso. A gente acaba, de fato, se condicionando a tudo isso e acaba, de fato, não vivendo o amor. Porque a gente fica o tempo todo se perseguindo ou perseguindo o outro, se controlando ou controlando o outro, se rejeitando ou rejeitando o outro, pra tentar ser amado, né? Essa é uma outra condição, né? Eu vou bem desqualificar essa pessoa e bem rejeitar e bem violentar ela pra ela não descobrir o poder pessoal dela, porque se ela descobrir o poder pessoal dela, eu já era. Eu vou, ser mandada embora, não vai mais me amar, vai me rejeitar. Então, às vezes, o próprio abuso, se tornar abusivo, é uma forma, é uma fantasia de como você vai ser amado, né? Então, eu preciso tirar o poder pessoal do outro pra poder ser amado. Então, veja, gente, é isso mesmo. A gente acaba sendo tóxico pra gente, sendo tóxico pro outro, por viver essas condições e essa escassez de amor, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais eu separei. Então, de novo, né? O amor constrói, incentiva, aceita, acolhe. E não rejeita, reprime e diminui. Então, toda vez que vocês sentirem que vocês estão se perseguindo, se criticando, ai meu Deus, eu fiz isso, eu fiz assado, eu fiz tal, será que o outro vai me amar? Toda vez que você vê que você tá tendo um raciocínio de condição de amor, volte para si. Que fantasia é essa que eu tô tendo, que eu tenho que ser isso ou que eu tenho que ser aquilo para ser amado? Então, por exemplo, eu preciso emagrecer para ser amado, né? Vamos colocar uma questão aqui social muito frequente. Eu preciso emagrecer para ser amado. Gente, se você esperar você emagrecer para ser amado, você tá de novo reforçando de que você só pode ser amado numa determinada condição. Ok você querer emagrecer, mas faça isso por um motivo certo, porque você se ama, né? Ou seja, se ama no sentido do quê? Se isso for uma escolha sua, porque você não precisa, né? É isso que eu quero dizer, você não precisa. Se isso for uma escolha sua, ou seja, eu quero me cuidar e etc, e isso gerar pra mim esse emagrecimento, ok. Mas é pela escolha de amor e não pelo ódio. Eu não vou fazer isso porque eu me odeio. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ser amado. Se eu não fizer assado, eu não vou ser amado. Se eu não for, eu não vou ser amado, né? Eu trouxe esse exemplo do emagrecimento que é uma coisa muito comum. As mulheres são muito autovigilantes e autopersecutórias com seus corpos, né? Mas isso pode acontecer em qualquer coisa. Não ser agradável, não ser útil, não ser capaz, não ser forte. Em qualquer coisa, você pode estar
gerando essa mudança na sua vida para ser amado. E veja, isso não vai solucionar a sua insegurança, né? Você pode alcançar essa mesma coisa por amor a você, por merecimento, por sentimento de merecimento e não por ódio a você, né? E não por rejeição a você, e sim por amor, tá bem? E é isso, né, que eu falei. Então, às vezes, nem a gente sabe o que a gente quer, a gente só quer qualquer coisa, né? Nem a gente sabe definir quais são as coisas. Então, assim, um dever que se vocês se identificam com essas condições, um dever que eu indico pra vocês é pare e fale e defina pra você mesmo o que é importante pra mim. Qual é o meu gosto? O que eu quero de uma relação? Defina você, esteja ativo nessa decisão de afeto e não só passivo, porque passivo você vai estar conectado à migalha, você vai estar conectado a qualquer coisa, né? Eu coloquei aqui muitas coisas, duas referências que a gente usa, né? Esmola e migalha. Então, quando você tá passivo, você vai estar topando qualquer coisa. Quando você tá ativo, você tá escolhendo o amor na sua vida, né? Você tá também ativamente, e não como um livro na estante, na prateleira que tá ali pra qualquer um passar e pegar. Não, eu estou ativo na minha vida, eu sei o que eu quero, o que eu busco. Então, esse é um bom exercício. Escrevam o que eu busco numa relação, o que é importante pra mim, né? O que pra mim é importante num parceiro, numa parceira, numa amizade, né? E que eu não vou topar se não tiver. Veja como muda, né? Em vez de eu estou me condicionando para ser amado, eu estou me rejeitando, eu estou controlando, eu estou desqualificando para ser amado, né? Eu estou escolhendo. Isso você tá com autoestima. Eu estou ativo escolhendo. Isso vai impedir o quê, gente? De vocês ficarem buscando relação em pessoas que não têm disponibilidade, ficarem vivendo abuso psicológico, ficarem topando qualquer condição e qualquer preço para ser amado, ficarem numa relação aonde o preço, né, você não ter autonomia, individualidade, opinião, é isso que vai evitar. É você estar ativo, você se sentir merecedor de amor, é você poder escolher o que é o amor pra você na sua vida e não passivamente estar desesperado por qualquer coisa, né? Muitas vezes isso acontece, as pessoas nem... Mas por que você escolheu estar com essa pessoa? Não sei, porque ela me quis. Isso é motivo suficiente, né? Então eu tô topando qualquer coisa, tá, gente? Isso é uma coisa que adoece muito a gente, né? Isso mantém as pessoas... E aí entra naquilo que eu falei do ciclo, né? Então, eu não me sinto merecedor, busco migalhas, pessoas que, então, reforçam a minha neurose, e assim eu vivo esse ciclo, né? De migalha e de escassez de amor, né? Então, e aí é isso, né? A gente justifica... Minha bateria, deixa eu colocar aqui de novo. Então as pessoas justificam, né? Ah, mas homem é tudo assim, ou mulher é tudo assim, pra poder justificar tá naquela escassez de amor e não na abundância. Então, se você vive relações, seja de amizade, seja de namoro, marido, seja de família, qualquer coisa que te deixa ansioso, te deixa perseguidor e não te deixa à vontade, seguro, leve, questione primeiro a você mesmo, né? Isso é uma coisa minha? É um compromisso meu em viver ainda aquele abandono que um dia eu vivia, em viver ainda aquela rejeição que eu ainda vivo dentro de mim? Ou isso é minha escolha, eu ainda tô escolhendo mal, ainda tô escolhendo companheiro e companheira ou amizades ruins? Questione, porque não é isso que o amor faz a gente sentir, tá? O amor faz a gente sentir felicidade, o amor faz a gente sentir segurança, um lugar de conforto, o amor faz a gente sentir... acolhimento, aceitação, é uma pessoa que você vai poder falar sobre o seu passado, sobre os seus medos, sobre a sua fragilidade e você sentir que ali você vai ser acolhido. Então, o amor não é um lugar de tensão, o amor é um lugar de acolhimento, de afeto. A gente precisa ressignificar essas distorções de amor, tá bom? E aí, a frase pra gente terminar que eu escolhi hoje aquilo que resisto persiste. É uma frase de Jung. Por que eu decidi trazer essa frase? Aquilo que resisto persiste. Porque às vezes resiste tanto a nós mesmos, né? A nos conhecer, a nosso autoconhecimento, a gente perceber que às vezes as questões não tá no outro, não é o mundo que não tem amor para me dar, é eu que não tenho amor para dar. Então toda vez que eu resisto à minha responsabilidade, ao meu autoconhecimento, eu persisto
eu persisto na falha, eu persisto na escassez, eu persisto na rejeição, persisto no controle, persisto nas destrutividades. Então não resista mais, se conheça, se olhe, né? Construa uma relação pessoal com você de amor, de intimidade, de acolhimento, tá? De humanidade, tá? Para que você possa verdadeiramente estar ativo na sua busca de amor e verdadeiramente receba amor e não fique nesse busca incessante por migalha e escassez, tá bom? Tá bem. Deixa eu ver aqui o quadrinho de perguntas pra gente ver o que eu posso estar respondendo. Tá. O que significa, eu vou escolher uma pergunta, tá? Do quadrinho, porque foram todos feitos por uma pessoa só, pra depois eu poder ler de outras pessoas. O que significa ciúmes doentio? Então, ciúmes doentio é exatamente isso, né? É um ciúmes aonde eu fantasio, né? De que o outro a qualquer momento pode me trair, qualquer momento pode me rejeitar, pode me abandonar. Então, a fantasia é de que eu preciso estar controlando essa pessoa para poder receber amor, né? E o preço disso é a saúde emocional minha e do outro, né? Então, isso é o ciúmes doentio. Eu tiro a minha liberdade e a liberdade do outro em nome desse controle. E aí, eu preciso resolver isso em mim, né? A pior coisa em um relacionamento é ter que andar pisando em ovos por medo do outro partir. É isso. Não vale, tá, gente? Não é esse o preço. O amor não tem esse preço. Tá? O amor não tem esse preço. Se você vive isso, ou você, né, tem uma insegurança. Na verdade, você tem uma insegurança, né? Porque você tá topando, mesmo que seja o seu marido, a sua esposa, que fica reforçando, né, essas. Ah, você fez isso, eu vou te abandonar. Você fez aquilo, eu vou. Então, tem todo um jogo psicológico, todo uma chantagem emocional, né? Que pode manter você nesse medo. Isso pode ser uma coisa que o outro reforça, mas você tem que ver em você mesmo, porque você tem que estar seguro de que você merece ser amado autenticamente, né? Para que você possa ou abrir mão dessa relação que te faz mal, ou colocar os limites necessários para ver se isso ajusta a relação, né? Ou ver que ali você tem uma pessoa legal que na verdade você é que tá fazendo essa autorrepressão e essa autoperseguição com você, né? Atualmente, só o meu namorado não me deixa ansiosa. De resto, até as minhas amizades que são antigas me deixam ansiosa. Não sei por quê. Aí você precisa avaliar, né? O quanto que isso é uma vivência interna sua, porque sempre vai ser. Né, gente? Por mais que a gente detecte que o outro mantém esses jogos psicológicos, essas chantagens emocionais, etc., e que deixa a gente nesse alerta de que eu só vou ser amado de determinada forma, você precisa entender que existe uma falha interna aí dentro, uma insegurança interna que se persiste ainda, né? Que provavelmente vem de um trauma, vem de uma rejeição, vem de uma escassez de amor, que se persiste na sua vida até hoje e que por isso você topa essa relação. Então, de qualquer forma, né? Você precisa fazer uma análise interna do porquê que você pode ficar tão insegura nessas relações com esse medo de rejeição, tá? Para que você possa ressignificar a sua própria, né, o seu próprio valor nessas relações, tá bom? Tava num relacionamento que não podia dar minha opinião. Pois é, se você não pode dar sua opinião, então provavelmente é porque você tá pagando um valor de autenticidade, né? Não posso ser autêntico para estar numa relação. Infelizmente, a ignorância é um ponto negativo ao ponto de não ser permitido, ao menos conversa. Infelizmente, algumas mulheres não estão querendo algo sério. Pois é, aí entra nisso, né? Assim, eu como psicóloga vivo um pouco dessa guerra, né? Que existe entre homens e mulheres. Gente, eu vejo isso como uma projeção, tá? Assim, eu vejo que a gente lançar aqui os homens não querem nada sério, as mulheres não querem nada sério, é uma projeção, porque assim, isso é humano, vão ter pessoas que não querem nada sério, vão ter pessoas que vão ser frias, vão ter pessoas, e são pessoas, não é gênero, é pessoa. Eu acho isso como uma projeção no sentido de que, às vezes, a gente ainda não se permitiu, né, ou a gente ainda não se sente merecedor de viver relações com pessoas saudáveis. Então, veja, às vezes a gente perde um tempão lá vivendo uma relação ruim, né, de escassez, ao invés da gente estar comprometido em buscar pessoas que querem o mesmo que a gente, né, que querem viver um amor autêntico inteiro. Por quê? Porque a gente mesmo não se sente merecedor, porque a gente mesmo se persegue, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas justificativas, porque os homens e as mulheres vão dar as mesmas justificativas, né? O homem não presta, a mulher não presta, o homem não é afetuoso, a mulher não é afetuosa. Eu escuto diariamente as duas coisas, tá bom?
Então, cadê? Por que que não encontra essas duas pessoas? Os homens que reclamam e as mulheres que reclamam, por que que não se encontram? Né? Aí a gente precisa trazer uma autorresponsabilização. O que que eu ainda preciso construir, o que que eu ainda preciso desenvolver em termos de autoestima, de merecimento, para poder encontrar essas pessoas. É aquela frase que eu disse lá no início, né? A gente precisa se sentir preparados e merecedores de amor para não ficar aí perdendo tempo ou atraindo pessoas que me rejeitam, né? Ou que não são afetuosas. Que bom, gente, que vocês estão gostando das lives. Conheço uma pessoa assim, escolher uma pessoa não tem nada de positivo, só negativo. Pois é pagar um preço muito alto para ter uma migalha de amor, né? Quem não sabe o que é, aceita o que vier. Exatamente. Quem não sabe o que quer, aceita o que vier. A gente tem que saber o que quer. Isso de responder aos próprios pensamentos e emoções ajuda muito, né, Dri? A gente acaba tomando atitudes melhores. Exatamente. Tem a ver com a gente poder trazer para nós e responder o nosso próprio pensamento. Então, se eu fizer isso, eu não vou ser amado. Traga para você a responsabilidade. Como assim eu não vou ser amado se eu fizer isso? Quem disse isso? Quem tá dizendo isso sou eu. E aí, às vezes, eu educo o outro a fazer a mesma coisa, né? Porque eu deixo o outro ultrapassar limites, né? Deixo o outro dar opinião, faço tudo que é pro outro, não pra mim. Eu tô educando o outro a dar esse mesmo valor que eu me dou, que é um valor baixo. Então, traga pra você, ressignifique em você, pra que quando o outro fizer a chantagem emocional, quando o outro tentar controlar, quando você possa se proteger. Porque senão nem se proteger você não vai conseguir. Nem colocar o limite você vai conseguir. Que bom, viu que vocês estão gostando. Isso, esse amor romântico, essa romantização, né? Eu falo muito disso nos meus vídeos, né? Uma romantização do amor, ou seja, né? A agressão, o controle é aceito porque eu fico tentando romantizar tudo, né? O amor é cuidar do outro e se doar, fazer parte da vida de alguém e ser amado, né? E deixar que o outro também faça por você. Então, o amor é essa troca, né? Mas que gere coisas construtivas, positivas, leveza, prazer e não ansiedade, angústias, tá? Que aí a gente acaba topando por essas condições de amor. Pior, conheço gente desse jeito. Isso é uma doença grave, controle. É verdade. Que tá por trás, né, gente? Uma grande dor. Tá bom? Eu não vou conseguir responder todo mundo. Tô muito feliz por vocês estarem me acompanhando aqui, estarem trocando, se doando, se expondo. Eu acho isso muito importante. Isso é um dos benefícios da live, né? Essa troca aqui entre a gente e de vocês estarem colocando e se expondo e se abrindo. Porque, gente, isso é muito normal, né? As coisas que eu trago aqui são dores muito comuns humanas, né? Então, o que vai fazer a gente não viver mais essa escassez, essas condições em que a gente absorveu, né? É o nosso autoconhecimento, a nossa autorresponsabilidade por nós, o nosso amor próprio, a nossa autoempatia, que vai fazer com que o nosso amor por nós seja maior do que esses medos e essas condições de amor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado, tá? Com essa explicação. Para que vocês possam estar verdadeiramente, né, questionando, tá? Quais são, né, os preços que vocês pagam para ser amados e se esses preços estão valendo a pena e como vocês impõem a vocês mesmos esse preço por baixa autoestima e por projeção de valor, né? Nosso valor está em nós, não está no outro. Ninguém pode falar para você qual é o seu valor. Você tem que falar a você. Tá bom? Qual é o seu valor? E aí, às vezes, precisa de uma terapia, voltar lá atrás, ver quais são essas dores passadas, esses traumas, esses medos, né? Esses abusos, tá bom? Para que vocês possam verdadeiramente viver. A gente precisa, construir, lutar por nós na vida, para que a gente possa viver coisas boas, tá? Tem um canal, tá bom? Tem um canal no YouTube, o link do meu canal no YouTube tá aqui na descrição. Inclusive lá, gente, eu tenho uma playlist que estão todas as lives, tá? As lives estão muito legais porque acaba que eu tenho essa troca com vocês e consigo aprofundar mais os temas. Por isso são, né, vídeos maiores, mas também um pouco mais profundos e intensos, tá? O nome do meu canal no YouTube é o mesmo aqui do Instagram, Adriana Souza Psi. Tá bom? E aí vocês, quem quiser também é só buscar o linkzinho aqui no meu Instagram, tá bom? Que tem ali o link. Um beijo, queridos. Eu fico querendo ler todos os negócios, mas aí vai acabar nosso horário. Um beijo pra todo mundo, gratidão, tá? E a gente se vê terça que vem, tá? Me ajudem a divulgar também as lives, que ajuda muito. Vamos aumentar cada vez mais esse número,
tá bom? Pra gente construir aí cada vez relações e pessoas mais saudáveis. Um beijo pra todo mundo, até a próxima.